No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Meu amigo Zacarias, me lembrei de você e lembrei de todo o pessoal do Grupo Tati. Olha onde eu tô, é a sua cara, né? Estamos em Indianápolis, no leilão da Micon, que acontece paralelo aos treinos da Indy 500. Saindo daqui, vamos para lá, tá bom? Um abraço para vocês, para todo mundo aí do Grupo Tati de Comunicação e Cartão de Visita. Abraço. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Eu estou aqui com o doutor Walter Kenji Ishida, doutor em Interesses Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Processual Penal pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP, graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, procurador de Justiça Criminal de São Paulo, assessor do Procurador-Geral de Justiça junto ao Centro de Apoio Operacional à Execução, CAEX, e a Diretoria-Geral. Ex-professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Brás Cubas e da Universidade de Cruzeiro do Sul. Foi integrante da comissão organizada pela Procuradoria-Geral de Justiça para propor alterações no projeto de Código Civil. Professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Prática Jurídica Penal na Universidade Paulista de Direito da Infância e da Juventude da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Professor convidado da Escola da Magistratura de Pernambuco, do Ministério Público do Espírito Santo, e professor do COGEAE, da PUC, Coordenação Geral de Especialização e Aperfeiçoamento e Extensão da PUC de São Paulo. Doutor, obrigado pelo prestígio por estar com a gente. Estamos retransmitindo o Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. Deixa eu só tirar aqui. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no Tô na Fama, que ficou famoso essa semana por uma entrevista com o procurador, com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Fernando, e
no TH+, Rede Brasil e vários portais no Brasil. No YouTube, no Cartão de Visita News e na TV, Ribeirão Preto, Região e NET. Bom, primeiro que eu vou te perguntar o seguinte, eu estou lendo aqui alguma coisa que você, de Brás Cubas e de Mogi das Cruzes. O que você tem que ver com Mogi das Cruzes? Esse olhinho puxado aí, Não, eu tenho um olhinho puxado, eu sou de Araçatuba também, inclusive acho que o ex-dono da Tati é de Araçatuba também. Opa, Chain Zayer. Sim, era de lá. Da minha época, tinha um objetivo. É um grande cara da comunicação hoje, né? Tá crescendo bastante, inclusive, esse programa faz parte da grade institucional da TV dele. Então ele da minha cidade de Araçatuba, e também tem bastante colônia japonesa lá, né? Mogi e Suzano lá, aquela região, é que eu fui professor. Comecei a minha carreira de professor acadêmica lá na Universidade de Brás Cubas, em 1995. Já faz um tempo. Dá uma olhadinha no seu áudio aí, que parece que está pipocando um pouquinho aí. Vê se você consegue, que nós estamos na TV também, vê se você consegue ver o que está acontecendo aí. O que eu ia lhe perguntar é o seguinte, antes de tudo isso, né, imagina, você, excelência, aí é procurador criminal, já passou por vários estágios, nós vamos chegar lá. Sim. Mas como é que você quis entrar nessa área do direito? Então, eu acho que eu resolvi fazer direito, que a minha ideia inicial era ser diplomata. Tá. Então eu falei assim, qual que é a carreira da diplomata? Era direito. E quando eu fiz a São Francisco, lá na USP, e aí eu comecei a me aproximar de colegas, né? Tem 2 ministros do Supremo que estão na minha classe, o Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli também. E aí eu fui me aproximando da área criminal, muitos iam prestar concurso para MP, promotor de justiça e de juiz, amigos. Aí eu mudei o rumo, aí eu falei, assim, no final quando eu acabei a faculdade, eu falei, eu vou prestar concurso de promotor, vou ser promotor também. Comecei a ver júri, né, aquela coisa de TV, né, também gostava, fiz muito júri, fiz mais de 200 júris na carreira. Então, por isso que eu me decidi, no final, ser promotor, e hoje eu continuo, no final da carreira, como procurador de justiça. Agora, você estudou com o Alexandre de Moraes na mesma época ou não? Mesma época, mesma classe. Pô, engraçado, eu fui curador especial da Vara da Infância e Juventude há 20 anos atrás, na Vara Central de São Paulo. Sim. E eu me lembro, depois eu fui para a televisão, fui diretor nacional da TV Bandeirantes, antes de ser da Record. E eu me lembro que o Alexandre frequentava muito lá. E ele era muito garoto na época, já tinha lançado o livro da parte constitucional. Então, na época se comentava muito que ele era um dos caras mais entendidos nessa área constitucionalista, né? Era isso mesmo? Era isso mesmo. Ele dava aula no cursinho do Damásio lá. Fernando Capês também. Capês nessa época. E eu tenho um livro de estatuto da criança e adolescente, que eu mexo com infância e juventude, que foi o Alexandre que levou o livro meu para Atlas, para a editora, e aí conseguiu a aprovação, porque ele já era um autor conhecido na Atlas, constitucional. O direito constitucional dele é uma referência aí em todo o Brasil, Zacarias. Engraçado, né? Todo mundo, a gente não quer polemizar, né? Mas todo mundo discute essas questões, essas decisões que são dadas, então são polêmicas, mas muita gente não sabe o que tem por trás de tudo isso, até na questão legal, né? Muita gente não entende isso, mas assim, o que eu posso afirmar é que realmente ele era um cara, na minha época, 20 anos atrás, ele era um cara muito entendido, se falava muito e era garoto, dava aula no Damásio, tudo isso eu me lembro, época Fernando Capês, eu me lembro dessa turma toda aí. E agora, a tua pequena biografia aqui, na realidade, você é literalmente doutor. Sim. Porque muita gente é doutor por uma questão de protocolo, do cargo e social. Sim. E a gente pode afirmar mesmo que o doutor Kenji Ishida é doutor mesmo. E por quê? E hoje você está lotado aonde? Onde você fica lotado? Hoje você está literalmente como assessor do Procurador-Geral ou não? Não, eu fui na Dr. Marrei, que foi Procurador-Geral, e Dr. Filomeno, né?
fui ex-assessor, hoje eu sou procurador de justiça criminal, né? Eu não estou como assessor. E uma coisa do Alexandre, que eu me lembro também, quando ele levou o livro, aí começou, o meu também ficou conhecido, Estatuto da Criança e Adolescente, né? Uma das referências no Brasil. Ele até me falou uma coisa, ele falou assim, o Walter, que ele chama de Walter também, né? Eu vou te perguntar do Walter também, por que Walter? Da aula, em 90, era mais ou menos em 95, 96, eu comecei em 95, parei, ele falou assim, porque todo escritor é professor. Aí eu falei, pensei, e depois aí que começou a minha carreira acadêmica efetiva, né? Eu tinha parado, aí voltei para a Unip, o Dr. Nemino Marcos Pro que me contratou, que é um ex-procurador de justiça, e aí eu estou mais de 23 anos aqui na Unip de Alphaville, né? Onde eu moro, Zacarias aqui, conheço o James e todo mundo aqui. Bom, aí tem, em Alphaville você tem vários colegas que são envolvidos no Ministério Público, que são envolvidos também no Tribunal de Justiça, que dão aula em Alphaville, que eu conheço vários aí. Vários. E agora você se considera... Por que Walter? Por que Walter? Você é totalmente importado? Aí, os caras falam, pô, eu vou ser ouvido por um procurador, você acredita? O cara é japonês, chama Walter. Eu quero que você me conte isso. Eu também chamava Walter, com B também. Colocou, eu sou uma espécie de Walter Júnior, e a minha esposa está me ouvindo aí, aí eu queria também pro meu filho, não, chega de Walter, né? Meu filho chamou, então acabou o Walter. É por causa do nome do pai, que eu repeti. Dá uma olhada no teu áudio, aí tá pipocando, seu áudio, dá uma olhadinha aí, tá pipocando. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo aí, se o pessoal tá ouvindo, vê se melhorou o áudio. Não, na verdade ele pipoca o áudio, não sei se tá cortando o áudio. Sim. Bom, agora vamos lá, vamos andando. Você também deu aula, ou dá aula há muito tempo. Vocês se consideram, porque eu costumo dizer o seguinte, hoje, em qualquer profissão, até para a gente viver melhor, inclusive nessa nova geração, Ishida, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara precisa de comunicação. Você se considera um cara de comunicação hoje, não? Zacarias, assim, eu até falo para minha esposa, porque em casa, eu tenho 3 irmãs, né? Eu sempre falava que falava mais do que eu, né? Então eu nunca imaginei fazer palestra para mais de 2.000 pessoas, assim, e ser professor, palestrante. Eu nunca imaginava disso e depois eu me tornei, assim, ser professor. Nem que imaginei que ia ser professor. Eu gosto muito, assim. Tem a questão do quinto que a gente vai conversar. Vamos. Doutor ou ir virar desembargador, e eu vou continuar dando aula porque eu gosto muito, assim, meus alunos estão assistindo também agora, né, então é uma coisa que faz parte de mim, me rejuvenesce, né, uma coisa que eu trouxe para coisa. E comunicador, assim, sempre a gente tem que aperfeiçoar, mas eu costumo falar assim, eu falo no público, né, se você me pegar numa conversinha de 2, 3, eu sou mais tímido. Eu consigo falar em público, é uma coisa que eu também não entendo. Mas é engraçado, né? Não deveria, até porque você já fez júri, né? E isso também não quer dizer nada, porque também existe muita técnica para que o cara se expresse, principalmente na profissão, né? Sim. Mas é importante essa questão da comunicação, porque tem uma coisa que eu uso muito como exemplo, inclusive, até quem está nos assistindo sabe, né? Quem é da minha geração, inclusive, a turma do fundão, né? A turma do fundão, que você já viu muito, esses caras não estudavam, faziam uma bagunça na classe, chegavam fora de hora, iam embora antes, eles faltavam, e no final os caras passavam de ano, né? Ganhavam a confiança do professor, e fora isso, por incrível que pareça, ou ficavam ricos e viravam grandes profissionais, a gente não dava para entender. Aí se você começar a pesquisar, você fala, o que esses caras tinham de diferente? Eles eram de comunicação. Os caras de comunicação, eles se viram de tudo quanto é jeito. E aquela coisa, quando você pede para um, para outro, fala tal, você acaba aprendendo. Também tem um que não é mito, né? Quando você colava na escola que era moleque, você ia colar e você acabava... Você nunca mais esquecia, você acabava decorando. Sim, é verdade. Acaba decorando a coisa, fazendo a cola. Né? É verdade. E para mim, assim, eu acho que fazer júri também, eu fiz muito, né? Ajudou a me
mais, mas assim, eu vejo assim, que mesmo conheço vários, o Gianecchini, são tímidos assim, mas na hora de falar assim, você não percebe, né? Eu tenho um pouco disso também, consigo expressar, talvez porque eu sei o conteúdo, né? Agora uma conversa de bar é aquela coisa solta de... Hoje o que está valendo, inclusive, na área do direito, por incrível que pareça, é o network, é o relacionamento. Isso funciona muito. Eu ia te perguntar, qual é o caso famoso que você pegou como não sei se foi como promotor ou como já procurador? Então, eu tenho alguns... Não, primeiro faz o seguinte, me conta as comarcas que você trabalhou, desde quando você iniciou a carreira. Passei em vários locais, assim, que eu sempre trabalhei muito, assim, que eu peguei em lugar super estourado de processo, né, daquele que pode mandar os processos, aí lotava a sala inteira. E eu fui para Mirandópolis, uma cidade interior perto da minha cidade, de Araçatuba. Mas eu não consegui voltar para minha cidade e dormir, porque eu dormia na minha sala de tanto serviço que tinha, né? E daí eu fui para Andradina, que é pertinho, também um pouquinho mais longe lá, né? Eu fui uma pessoa que fui longe. Fui para Andradina, a gente fala segunda antigamente, segunda em trânsito, e a terceira eu vim para São Paulo, para Poá, uma cidade perto aqui, ali na Mogi das Cruzes. Perto de Mogi, Lá, trabalhei lá, aí fiz muito júri ali, e depois vim para a capital, em 95, em Itaquera. Eu estava sempre ali perto, na Zona Leste, aqui no começo da carreira em São Paulo. E depois vim para a Promotoria Criminal Barra Funda, onde todo mundo vai, né? Os promotores. Assim, eu sou apaixonado também pela área criminal, né? Eu escrevo livro, dou aula de penal, e trabalhei muito na área criminal, mas também trabalhei na civil, mas assim, você gosta de criminal? Eu gosto muito, assim, de penal, até essas coisas de streaming. O que você assiste? O Narcos, tudo, sempre essa coisa policial, CSI, né? Eu gosto muito dessa criminal, né? Eu até tinha, falei assim, quando era mais novo, falei assim, eu queria ser policial, delegado, né? Também tinha essa ideia, porque eu gosto de investigar diretamente coisas, né? Coisas que agora o GAECO faz mais. Né? Na minha época a gente não fazia tanta investigação. Eu não sei se é meu microfone, o teu pessoal está te ouvindo direitinho aí? Que está pipocando ou não? Tá? Acho que estão ouvindo aqui. Estão ouvindo? Estão te mandando mensagem? Eu estou travando para não ficar no teu rosto. Sim. Bom, agora você teve alguma participação ou coparticipação com o GAECO das antigas ou não? Só como assessor do Procurador-Geral, aquela vez que o Blatt estava entrando... entrou Favela Naval, entrou Máfia dos Fiscais. Aí eu era... Então, nunca participei disso. Eu acho que eu sempre tive vontade de participar ativamente, de ir lá, aprender. Eu tenho essa coisa, né? Mas eu fiz mais um serviço no papel. A gente trabalha muito processualmente, né? No papel, né, Zacarias? Esse serviço do GAECO aí, que é no comecinho, depois eu também não participei efetivamente. Eu isso, porque eu fiz um curso na Itália, de especialização, e na Itália, quem manda na polícia é o Ministério Público, não sei se você sabe lá. Ele comanda as investigações, mostraram, tanto nos acertos como nos erros. Eles que escolhem, os carabineiros, eles são mandados pelo promotor, a investigação é feita pelo promotor. Eu defendo essa ideia, principalmente em alguns casos que talvez haja dificuldade da polícia investigar, o Ministério Público pode investigar de forma, não digo melhor, né, que a polícia também investiga bem, mas também eu acho que eu sou a favor da investigação pelo Ministério Público, também. Você sabe, quando eu era diretor da TV Bandeirantes, tinha uma lei que eles estavam querendo, uma PEC, alguma coisa, eles estavam querendo, já faz algum tempo isso, acho que já faz o quê? Mais de 10 anos, 15 anos, estava aquela história de querendo que o promotor não se envolvesse nisso. E engraçado, estava fervendo naquela época a questão do Ministério Público, estava fortíssimo, né, fazendo uma limpeza com o GAECO forte e tal. E eu fui até uma das peças na época com o diretor da Bandeirantes, a gente acabou fazendo uma matéria, aí visitou a gente, que hoje é procurador também, na época fizeram contato comigo, o doutor
o doutor Sérgio Turra Sobrani, o Reinaldo Carneiro, quem mais? O Arthur Lemos, quem mais? O Arthur, inclusive, encontrei com ele outro dia em São Paulo, que o dia que fui entrevistar o presidente do tribunal. Ele disse que estava agora, parece que está na banca agora com... E Roberto Porto, que hoje é desembargador criminal, deve ser tá junto com a doutora Ivana Davi, que inclusive a doutora Ivana te curtiu aí, ela deve te conhecer bem, porque a tua época ele promotor criminal na Barra Funda, ela devia ser juíza do DIPO. Exatamente. Época, sim. Então, isso que você falou, tinha muita polêmica. Porque o promotor, sabe, né, os políticos não gostam muito, que fala que nem a mãe gosta do promotor, né? Porque a gente é o chato, né? Que investiga, que coisa, né? Então, a gente é muito adorado, assim, normalmente, né? Porque... mas o que é engraçado é o seguinte, 30% dos promotores, como você falou, 30%, até você tem amigos assim, eu tenho amigos juízes também, que inclusive moram em Alphaville, foram delegados de polícia. A maioria passou por esse caminho. É verdade. Eu sou amigo de delegado, viu? Eu falei de investigação pelo MP, mas também defendo a investigação pelos delegados de polícia, das dificuldades, né? Também não tenho nada contra também os policiais, os delegados, que tem muitos amigos aí. Eu vou dar minha opinião. Eu, assim, por vivência de estar vivendo com você na área institucional, essa questão de investigar, eu acho que é importante andar junto, porque depois quem... Né, porque aí o promotor vai direcionar e assim, eu sempre brinco, né? Dá licença, sempre brinco, porque o promotor, a procuradoria requer, quem decide é o juiz, mas vocês andando juntos já dá muito mais sustentação jurídica para fazer o trabalho em conjunto, para que não haja nenhum questionamento, entendeu? Eu não sei porque... eu vou falar uma coisa, briga de vaidade é a pior coisa que tem, viu? Só que perde a população, né? Se ficar polícia, judiciário, né? Eu também sou a favor também de trabalho consensual, né? Todas as partes ajudando ali, até os advogados também, tenho vários amigos advogados, né? Nunca tive problema com eles também, porque função nossa, né? Zacarias. Até quem não entenda qual a função do advogado, se for defender um estuprador, por exemplo, mas tem que defender, né? Tem que ter como uma pessoa para defender, né? Ninguém pode ficar assim, sem defesa, né? Por mais absurdo que o crime seja, né? Isso está na Constituição e é feito em todos os países. O Brasil observa bem esse contraditório pela defesa, necessitando de todo réu ter um advogado aí, um bom advogado para defender os direitos dele. Ishida, fala um caso famoso aí que deu repercussão, que você atuou. Tem algum, não? Eu vou falar assim, a gente tem sigilo, né, assim, de contar um caso de júri, mas eu tive algum caso muito na Barra Funda, né, fiquei quase 20 anos na Barra Funda, Zacarias, e eu tinha um que me marcou muito. Eu tinha um caso de estelionato, né, que estava ouvindo as testemunhas, e tinha uma pessoa acusada de exercício ilegal de profissão de psicóloga. E ela cobrava muito caro as consultas, porque ela era das pessoas ricas, sabe? Psicóloga de referência. Eu até brinco, assim, se você quer ficar rico, você tem que ser psicólogo dos ricos, advogado dos ricos, eles vão te indicando. E ela era, até que uma vez, né, eu não vou mencionar o nome, aí um dos clientes, ela cobrava uma consulta de R$10 mil, e o pessoal pagava, né? Quem pode, paga uma consulta. E um namorado pediu para a namorada que ia para Paris, é uma história assim de cinema, para ver ali. Ela falou que era formada em Sorbonne. Aí, sem querer, ela foi em Sorbonne, foi visitar a faculdade, não encontrou nenhum registro dela. Aí estranharam muito lá, e depois ela falou: bem, não tem nenhum registro dela aqui. Ela falou que deu aula lá, né? Não tem nada aqui. Aí começaram a estranhar, e essa pessoa ficou meio vítima, né? Falou: pô, será que enganou a gente e tal? E aí ele começou a descobrir, depois colocou ela ali contra a parede. Essa namorada perguntou em francês para ela, se ela é de Sorbonne, você fala francês, ela não sabia, né? E foi processado. Eu estava fazendo a audiência, e era um estelionato
estelionato quando você engana a pessoa e toma o dinheiro. E nesse caso foi muito interessante, Zacarias, porque perguntei, tinha mais de 10 pessoas que foram vítimas, pagando um preço altíssimo. E uma pergunta que eu não queria fazer, mas eu sentia que o advogado de defesa ia fazer, para ter o estelionato, tem que ter o prejuízo, sabe? Você foi enganado, por exemplo, eu te engano, eu vendo um carro estragado para você, com motor fundido, e você tem prejuízo comigo. E no caso dessa, é um caso que eu chamo psicóloga de Sorbonne, né? Perguntaram para as vítimas se havia prejuízo. E ela falou, não, ela fez muito bem para mim, sabe? Eu curei de depressão, de ansiedade por causa dela. Aí, por causa disso, ela foi absolvida, né? Porque não teve o prejuízo. Mas o que me marcou muito é a pose, a roupa. Você sabe que a roupa marca muita gente, né, Zacarias? A gente chegar de bermuda ou com uma camisa rasgada ou com um terno bem cortado faz muita diferença. E ela tá ali, toda bem vestida, com pompa. Ela tinha cara de psicóloga chique, né? Só não tinha o diploma de psicóloga, mas fazia bem, exercia bem essa profissão, né? Então, um caso que marcou bastante foi um desses daqui, dessa psicóloga de Sorbonne, que foi absolvida por estelionato. Né? Mas você pediu a condenação dela, não? Pedi. Não, porque você pediu devido aos fatos, né? Não tinha como não pedir. As pessoas se sentiram um pouco enganadas, né? E você, como né, você se consultar e depois o cara nem é médico, mas tinha uma certa habilidade, né? Assim, mas tinha um exercício legal de medicina como de psicologia, né? Então, elas sentiram-se enganadas, né? Eu também entendia desse jeito. Mas como é quem me conta o patrimônio, tem que ter prejuízo. E não tinha prejuízo, porque todos foram não falar que as consultas foram muito boas, né? Ela podia até ser uma boa psicóloga, né? Se tivesse o diploma, né? Não é como o jornalista, que não existe, né? Ainda a faculdade, né? O diploma para ser exercido. Psicologia. Vamos falar um pouquinho do que você comentou no início, do livro que você lançou em 98, do ECA. Você está muito envolvido ainda na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou do adolescente em si, ou não? Sim. Eu fui promotor da Justiça da Infância de Itaquera, comecei a escrever um livro, né? Eu tenho muita facilidade para escrever, assim, escrever fora da área jurídica, assim, biografia, gosto muito de biografia, de coisa, mas nunca me aventurei. Então, eu pensei em escrever um livro da prática que eu mexia com adoção, com adolescentes abandonados lá, que tinha as casas de acolhimento, e comecei a escrever isso e escrevi um livro inteiro. É esse que o Estatuto da Criança e Adolescente, né, ele foi publicado em 98. Esse daqui está na 25ª edição, né? É o meu mais antigo. E depois eu fui em Parada Criminal, fui me distanciando, mas o livro nunca morreu. Todo ano sai uma nova edição, em mudança a gente segue, e eu, como sou professor, eles me chamam para dar aula aí que eu tenho no currículo, na Escola da Magistratura, do MP, assim, já dei aula no Nordeste, alguns cursos em São Paulo, né? Então, assim, embora eu hoje não atue, eu atuo um pouco na prática, assim, em ato infracional. Também trabalho no habeas corpus, né? E tem um problema do adolescente que comete o crime, que a gente chama de ato infracional, que ele vai cumprir a medida socioeducativa. Você vê esse caso do adolescente que matou os pais, né? A questão, eu trabalho bem. Eu ia perguntar sobre isso. Esse caso é polêmico agora falar, não sabe se o garoto tem um problema mental, se não tem, um comportamento completamente estranho. Sim. Ele não vai sofrer pena, tem que ser maior de 18 anos, poderia pegar uma pena de 14, 20 anos, ele vai sofrer no máximo uma medida de internação de 3 anos. Mas eu tenho prática, né? Ele não fica 3 anos internado na Fundação Casa. Ele fica aproximadamente 6 meses, um ano e meio, porque eu trabalho com isso aqui no habeas corpus, eu
vejo o andamento do adolescente. O adolescente é de 12 a 18 anos. Se uma criança, que a gente fala até 12 anos, 11 anos, por exemplo, cometer um homicídio, ela não vai ser internada. Não tem medida, só tem medida de proteção contra ela, né? O estatuto, ele só atinge com uma punição de 12 a 18 anos, né? Não fala que é uma punição, né? É uma medida socioeducativa para tentar recuperar o adolescente para a vida em sociedade, né? Agora, Ishida, puta, esse caso específico, tem vários, tá? Sim. Mas, pô, é uma tragédia, meu, que esse menino cometeu. Sim. Como é que pode, caramba, como é que pode não, por ser menor de idade, não ter uma punição mais severa? Eu não sei, será que não tem um problema de uma questão, alguma falha mental, alguma coisa? Inclusive, eu falo isso porque a imprensa estava questionando isso hoje, né? Pelo comportamento dele. Ele mesmo chamou a polícia para tirar de lá depois por um problema. Meu, que coisa absurda isso. Até me surpreende, né? Porque na nossa época, a gente é mais antigo, né? As pessoas ou os adolescentes não tinham tanta. A gente podia ficar nervoso com o pai, que levava bronca, mas não tinha essa reação toda, né? Você pegar uma arma. Na hora que a arma é difícil de manusear, né? Eu sei usar, eu até estranho, assim, a habilidade de matar o pai, matar a mãe, a irmã, assim, você tem que ter uma frieza e uma habilidade para a arma, assim, como o fato dele, né? Muita frieza, assim, é uma coisa que me espanta na nossa sociedade hoje, como as pessoas cometem crimes que anteriormente era muito mais difícil a gente fazer, assim, você termina um namoro, o namorado mata a namorada, né? Tá acontecendo muito isso. Se larga a esposa, vai lá e mata. É uma coisa assim, às vezes, acho que na nossa época a gente ficava triste, sei lá, às vezes ficava meio depressivo, mas não ia tirar a vida. Uma coisa muito banal, né? Aqui de matar uma pessoa, mesmo os adolescentes, realmente isso eu não sei o que está acontecendo, né? Se é a internet, alguma coisa que está mudando, mas é uma coisa, um fato no mundo moderno hoje, né? No Brasil, mas acho que no mundo inteiro também. Eu queria mandar um abraço em seu nome, que deve ser seu colega também, o doutor Delton Pastore. Sim, muito meu amigo. Ele inclusive, ele me foi apresentado, ficamos amigos, por uma questão profissional, inclusive, né, televisão, Ministério Público. Ele, na época, não sei se ainda, promotor de idoso, ele era promotor de idoso na época, hoje parece que é promotor, né, da capital. Ele é... quem me apresentou foi o Paulo Piva, que já não está mais com a gente aqui, que era de uma elegância, casado com a doutora Valéria Piva também, que era, eu sou um pessoa. A gente trabalhou junto em Poá e nós dois éramos promotores do júri. Então, e a gente, nos casos mais apertados, a fazer junto, até ficar 10 horas da noite, meia-noite. Era uma coisa bem cansativa, né, cara? Assim, fazíamos 2, 3 júris por semana. E aquele dia... Você e quem? É que cortou o som. Você e quem? Eu e o Delton. Ele é um cara sensacional. Era uma coisa... Isso cria muito vínculo, né? Muito. Porque na coisa de batalhar para obter a condenação nos casos justos, né? Eu já peguei casos também, que eu posso até... Estou falando de casos que a mulher apanhava do marido toda hora, e na hora que ele foi atacar ela estava com uma faca de cozinha e se defendeu, e ela foi pro júri. E aí eu falei, nesse caso não tem como eu pedir condenação de uma dona de casa que foi se defender das agressões do marido, e pedir a absolvição por legítima defesa, né? Então, o promotor de justiça não é só para pedir a condenação de qualquer caso. Você não é só criou-se um estigma da profissão, só acusação, só acusar. Não, o cara tem que ter habilidade de ter o bom senso e falar, não, eu acho que tem sentido isso. Isso dá uma sustentação para o juiz também na hora de decidir. Sim.
A gente tem que ter essa consciência, porque nós estamos com fala fiscal da lei também. A gente tem que lutar pela justiça também. Acho que tem muito filme americano, né? Que promotor que vai atrás toda hora, quer condenar tudo. Você é da época do xerife, porque por isso que surgiu a polêmica Ministério Público da Polícia, porque naquela época, há 20 anos atrás, os caras, a promotoria, o GAECO virou o xerife da lei. Era assim a história que surgia no meio. E era assim, ligava assim, Zaca, ele põe na televisão, põe o pé na porta, pum, já entrava, nego vinha, já mandava prender. Era coisa de filme profissional, né? Tiveram vários casos que eu trabalhei na época como na área institucional, pondo os jornalistas sérios para trabalhar, que o Blato trabalhou, Zé Reinaldo Carneiro, Dalpós trabalhou. Fizemos muita operação, porque você tinha que pôr nego, né, para ajudar, para divulgar, para dar sustentação, para a imprensa, dar uma satisfação para a sociedade, né? Então, me procuravam muito por causa disso. E no gancho, o Dalpós, salvo engano, ele pegou o caso do Abdel Maci, né? Foi. Na época eu era diretor nacional da TV Record, pra você ter uma ideia, e a Record colocou, um jornalista ficou 3 anos andando atrás dele, para no momento certo fazer a prisão, e só prenderam porque ele estava com um documento falso no Paraguai, senão não ia prender. E fechado com a Polícia Federal de Brasília, na época. Esse que eu defendo, esse caso específico, é um ótimo exemplo de que quando o Ministério tem que... Porque se não fosse a Rosa e o Ministério Público, jamais o caso poderia ser investigado, achou que era invenção, a vítima tinha vergonha, muitas passaram lá e não falaram nada. E depois que começou a explodir, como o do João de Deus, elas ficaram mais encorajadas, e era um absurdo, né, acontecer isso e não acontecer nada, porque hoje, assim, do Ministério Público, eu sabe assim, eu sou muito poderoso, eu sou muito rico, e não vai acontecer nada comigo. Essa coisa não pode perdurar, assim. Então, assim, todo mundo é igual perante a lei, né? Não é só no papel. Então, eu acho que esse Ministério Público nosso, principalmente de São Paulo, e de todo o país, consegue dar um alento de que, assim, tem até um filme que tem isso ali, é para todos, né? Não é só para as pessoas mais humildes, mas uma pessoa do porte do Abdel Maci que conhecia todo mundo, mas que fez alguma coisa errada, um estupro de vulnerável, ele pode também ser condenado, né? Eu acho que isso é o grande papel do Ministério Público, né? De alguns casos que você acha que nunca vão ser pegos, de a pessoa não se sentir impune, né? Eu acho que isso há muitos anos atrás acontecia muito, aqueles... O Ministério Público de São Paulo ele conseguiu reverter isso um pouco, essa ideia de que a lei também atinge uma pessoa muito rica, um empresário muito rico, um político muito poderoso também, né? Pouco a pouco, né, está ocorrendo essa desmistificação, assim, e estamos conseguindo atingir também todos criminalmente. Essa função do Ministério Público é muito importante em alguns casos. Ishida, você é da época, ou da mesma geração, talvez, do Mário, do nosso secretário de Justiça hoje, meu Deus, o Mário Sarrubo? Você é da época? Ele é um pouquinho mais velho, eu estou fazendo 56, Sarrubo fez 60, agora eu fiz 61, mas eu fui da banca de concurso agora, né? Eu tive muita proximidade, eu quero mandar um abraço se ele tiver. Você também está com o Sérgio Turra sobrando ou não? Eu conheço o Sérgio Turra também, depois da outra banca foi ele, né? Sensacional também, um cara sensacional. Sabe o que eu acho legal na promotoria, na procuradoria, né? Porque na verdade vocês são os intermediários aí, mas que fazem a coisa acontecer. Alguns, né? Eu vou dizer alguns, são todos, que tem uns aí que ficam low profile, não quer falar com a imprensa, não quer ter amizade, não quer não sei o quê, mas tem uns que tem uma habilidade de você contar a história pro cara e o cara começar a refletir, pensar diferente. Eu falo isso muito para juiz aqui. Doutor, às vezes é bom só falar. Você pergunta, só atende a parte, o advogado, né? Eu falo, quando fala parte, o advogado da parte, claro. Aí ele fala, não, é porque para você ter uma convicção mais apurada, o cara vai explicar, porque às vezes você está lendo, é que nem você ler um livro, ou você assistir um filme 3, 4 vezes.
Eu já assisti. Bom, você gosta de filme de crime? O Protetor 3. Eu já assisti 4 vezes o filme. Cada vez que eu assisto, eu vejo uma interpretação diferente. E ler o livro é a mesma coisa. Eu acho que no caso da profissão de vocês conversando do que está no papel e o cara te explicando tecnicamente, eu acho que apura a convicção de vocês numa decisão. Com certeza. Eu acho que tem que ouvir todo mundo. Todo mundo tem que ouvir a parte, atender o advogado. Eu sempre sou dessa linha. E até que ele pode um substrato. Eu estou pensando até num caso, mas é um pouco diferente. Quando a gente não quer processar, a gente arquiva o inquérito policial. E agora mudou a sistemática, Zacarias. O promotor arquiva, mas ele tem que notificar a vítima. Por exemplo, a mulher apanhou do marido, ele acha que não tem muita prova, está confusa, arquiva. Ele chama a mulher. E a mulher, a vítima, ela é notificada e fala assim, não, eu não concordo com esse arquivamento. E às vezes ela traz, porque não foi juntado no inquérito, elementos que ela apanhou. Aí muda todo o cenário, e aí tem essa versão que o promotor inicialmente não tinha. Eu acho que isso não tem prova. Um falou que... Porque assim, a mulher fala que apanhou e o marido fala que não bateu, né? Uma palavra dela com a outra. Agora um vídeo, um print, alguma coisa. Hoje, todo mundo fala pela internet, né? Beleza, assim... Toda a prova que é documental aqui, que a gente coloca no WhatsApp, não dá para você negar, né? Assim, você ameaça pelo WhatsApp, não tem como você falar que não foi você, uma coisa, o WhatsApp, o áudio, hoje tem uma prova tecnológica, né? Muito maior do que eu já sou de 32 anos atrás, que a gente só tinha a palavra do um contra o outro. Hoje a prova é mais sofisticada e perfeita, assim, câmera de vídeo. Agora temos da captação ambiental, que o Brasil está começando a engatear. Não sei se você sabe, aquela do filme Gosto de Policial, o Doni Brasco, que ele andava com uma coisa. Isso está autorizado hoje no Brasil, desde que o juiz autorize e tal, você pode utilizar essa prova também, que é muito importante aqui. Eu não sei se você sabe, o WhatsApp não pode ser interceptado, né? Não se consegue interceptar a conversa do WhatsApp. Então, o que se faz é aprender o celular e ver o conteúdo, que precisa de autorização judicial. Hoje acabou a conversa por telefone, a gente conversa mais por telefone. A gente conversa por WhatsApp, até porque é mais barato do que uma linha telefônica. E se não tem essa conversa por linha telefônica, a polícia, com autorização judicial, não consegue grampear uma conversa feita por WhatsApp, né? Agora, uma conversa que foi feita pelo WhatsApp, numa apreensão do celular, você consegue recuperar essa conversa? Não, é como se falasse pelo telefone, precisa estar no grampo. Sim. Conversando direto não consegue recuperar. Não consegue. Só o que escreveu e o áudio que a gente manda. E eu noto, mas eu noto que a maioria do céu das pessoas, a gente deixa toda a conversa, né? Alguma pessoa que está na área criminosa e está cometendo crime, se a polícia apreende, tem muita conversa dele com o outro traficante, essa coisa que é utilizada. Mas para abrir o conteúdo, precisa da autorização do juiz. Se apreende, aí o delegado pede autorização para abrir, passa pelo MP e o juiz autoriza. Aí você faz a abertura do conteúdo do WhatsApp. E isso mata muito o que os americanos chamam de evidência, né? A gente chama de prova no processo. Ajuda muito para condenar um réu, essas conversas no WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa que você comentou agora no início, essa questão você falou que a mulher apanha do marido e tal, inclusive a lei Maria da Penha, isso está muito em evidência hoje, inclusive. E eu também andei entrevistando algumas juízas do interior de São Paulo, e logo no início eu falava assim, olha, mas tem uma mulher que bate no marido. Hoje mesmo eu vi um vídeo hoje que me mandaram, eu fiquei impressionado com uma mulher fez com o marido. Estão querendo talvez fazer um mexe-mexe nessa história, não sei se é verdade. Mas assim, aí eu brinquei, eu falei para a juíza, ela falou, Zacarias, você está sendo machista. Eu falei, não, eu tenho história para contar. Eu falei, eu entrevistei um xerife nos Estados Unidos, que é brasileiro, e ele contou essa história pra gente. Falou, me chamaram numa operação,
E eu cheguei lá, falaram que a mulher estava batendo no marido, o marido chamou. E chegou lá, ninguém acreditou, eu chamei até apoio, porque falei, tem uma história aí. Quando chegou lá na nossa frente, a mulher deu no cara, e o cara ficou quieto. Nós aprendemos e tal. Foi presa tudo. Aí eu contei para ela, ela falou, não, mas não sei, e agora? Eu não sei, estou ouvindo, né? Você ouve um monte de coisa, a gente não sabe, como você usou como exemplo, que tem muito essa história do marido bater na mulher, separar da mulher, depois não se conforma, vai lá e cria um problema seríssimo. Tem alguma história, se estão mexendo nessa lei, se vão mexer, se vai ser mais maleável? Porque tem cada história de preventiva que você cai de costa, né? Eu fiquei sabendo de uma história outro dia, fazer um comentário muito breve aqui, que morava uma namorada com um namorado no mesmo prédio, aí eles brigaram, acabou o relacionamento, um andar, outro no outro andar, aí o cara arrumou uma outra namorada, e ela criou uma situação lá pro cara, armaram uma preventiva, o cara não podia chegar nem no prédio que ele morava. Você já viu essa história? Não? E eu acompanho isso aqui, porque eu mexo com habeas corpus, que é justamente mais... Você falou assim, tem alguma mudança assim, porque a lei, eu acho que você está pensando que está muito em prol da mulher, né? Não, pelo menos o que a gente ouve falar. Eu tecnicamente não conheço, mas assim, eu me lembro da época, eu sei quem é a Maria da Penha. Ela teve, há 20 anos atrás, ela andava de cadeira, ela estava na cadeira de roda, ela ia na televisão, eu estava lá, atendia, aí eu atendia, inclusive. Então, quando eu fazia muito palestra, eu conheci a Maria da Penha também em Recife, né? Ela representa a lei Maria da Penha, porque o Brasil foi condenado pela OEA por causa dessa negligência. Eu até como eu trabalho 32 anos, eu sou daquela época que o marido batia na mulher e não acontecia nada, que assim, não ia para cadeia. E hoje o marido batendo na mulher, ele vai para cadeia, né? O que você está falando é desses excessos, assim, você inventar que apanhou e, de repente, a pessoa está na cadeia. Eu posso falar, assim, na minha experiência, por exemplo, nos 100 casos que eu peguei um caso que eu fico nessa também de ficar esperto. Tá. Analisando as evidências, peguei um caso que a mulher inventou, no meu sentir, né? Que também a gente não tem 100% de chance de que ela estava inventando um caso, justamente isso que você falou, para prejudicar e até prender. Mas 90% a 95% do que eu peguei a mulherada apanha. E eu peguei um caso até meio escabroso, né, assim, casos que ele pegou o martelo e colocou assim, a chave de fenda na cabeça dela, uma coisa de filme de terror, né, que eu vi assim. Então, a maioria desses casos são verdadeiros. Eu posso falar também o caso de estupro, também. 32 anos que eu faço de acusação de estupro, aparecendo em apelação. Nunca peguei um caso que a vítima tinha inventado o estupro. E tem muito estupro de menina, né? É uma coisa horrível disso. De 5, 10, 15 anos, assim, que são estupradas, até por vizinhos. E isso, infelizmente, é uma coisa muito comum que eu vi na prática. Eu nunca peguei um caso que eu achasse que era mentira, que a pessoa estuprada estava inventando a história, né? Em todos os casos que eu vi, era verdadeira a versão. Você sabe que é feito até uma audiência com psicólogo, para ver se tem alguma mentira. É muito bem feito essa parte. Então, isso, realmente, eu nunca peguei, mas é possível alguém por vingança falar que foi estuprada, né? Mas nunca me deparei em 32 anos de Ministério Público disso, assim. É uma coisa que eu também fico analisando muito. Eu queria, assim, se a pessoa está mentindo ou não, porque é uma coisa muito forte, né? Você colocar um estuprador, vai ficar no mínimo 6 anos a condenação dele, e ele normalmente vai ficar preso uns 4 anos, assim, 5 anos, e ele sofre na cadeia, né? O estuprador, né? Um crime não permitido pelos próprios presos ali, né? Principalmente em família, essa coisa. Mas eu peguei, assim, nunca vi. Eu faço nas minhas apelações, os pareceres, essa construção do fato para ver se é mentira ou não. Mas é possível, como você falou, no caso de violência doméstica, haver algum caso que a mulher, por vingança, pode colocar
o homem inventar que foi agredida, ameaçada. Hoje, na era do WhatsApp, elas trabalham muito com... Elas mostram o WhatsApp, mostram alguma coisa. Hoje a ameaça é tecnológica, né? É áudio, é vídeo do WhatsApp, é a ameaça no Facebook, no Instagram, que a pessoa coloca. E é uma prova material, né? Hoje está mais fácil de condenar, porque hoje a gente escreve tudo na rede social, né? Todas as nossas raivas, essa coisa. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Você hoje está na segunda instância, a Procuradoria. Qual é o seu contato hoje, quando você tem uma questão de decisão que vai para a segunda instância? Num caso desse, por exemplo, é muito breve que eu estou te perguntando. Te toma muito tempo essa questão de decidir, porque você não tem mais acesso, você tem acesso aos autos, você não tem mais acesso à pessoa. Ah, sim. O contato, né, cada vez, eu costumo, um processo, começa na delegacia, que é o contato efetivo físico, vai para o promotor, para o juiz de primeiro grau, cada vez fica mais distante, né? Quando chega no STJ, no Supremo, né? É o papel que a gente tem, né? Mas eu tomo muito cuidado disso, principalmente em crimes sexuais, mesmo em crimes de roubo daqui, para ver se é verdadeira a imputação ou não. Eu peguei um caso que até me lembrei agora, sem querer, que eu posso contar rapidamente, Zacarias, que 2 vítimas foram sequestradas quando tinha o Réveillon na Paulista e agora voltou. Era um caso da Barra Funda, que elas foram sequestradas e levadas pelo roubador. Só que ele trouxe ela para Osasco e levou para o churrasco dele. Aí começaram a estranhar. O juiz também, que trabalhava com ele, falou muito estranho, não levar para um churrasco, né? E aí, depois ele levou ela para Raposo Tavares, para a rodovia, e essa pessoa, o sequestrador, o roubador, estava bêbado, bateu, aí elas avisaram a polícia rodoviária que prendeu eles. E é uma coisa engraçada, eu uso muito feeling, né? Eu falei assim, aí o juiz estava em dúvida, eu falei, acho que é um namoro, uma paquera que elas quiseram incriminar. Eu falei, acho que não, eu acho que foi roubo. E sequestro, né, essa coisa. E tudo bem, só que o juiz, no indúbio pro réu, né, ele absolveu a pessoa. E há uma coisa engraçada, que depois que ele absolveu, chegou, eu mantinha contato com a polícia rodoviária, ela me mandou uma cópia de um boletim de ocorrência lá, e ele foi preso novamente por outro roubo, mas ele falou, num boletim de ocorrência, eles mandaram para mim, que ele falou assim, eu já enganei o juiz daquela vez, agora eu vou enganar de novo. E então, quer dizer, que na verdade era roubo mesmo, essa coisa do churrasco que atrapalhou um pouco, falando, vai num churrasco e não faz nada, não tenta fugir. Eu achei ela tão assustada também, né, com medo ali do assaltante. Isso foi um caso pitoresco também, que eu até tentei convencer o juiz, não aquela coisa da Lava Jato de ser amiga, né? Falei, eu acho que é assalto mesmo, é roubo mesmo. Eu não acho que seja uma invenção das meninas lá para prejudicar a pessoa, né? Tanto é que no segundo o assaltante até zombou, né, da justiça, né? Falando que podia contar uma história mirabolante, que às vezes acontece, né? A gente não tem certeza de todas. Às vezes a prova não é bem construída, não chega redonda, né? Que você tem certeza que ela praticou um crime, principalmente no júri. A gente faz muitos júris que a prova é, assim, muito mal feita. Que eu lembro outro caso, eu sou do tempo da fita de videocassete. Eu não tinha nenhuma prova que o fulano tinha matado. Eu falei, mas está muito fraca isso. Aí eu liguei para o SBT, não sei se você conhecia, falei com o jurídico lá, falei, parece que tem uma fita dele confessando, você consegue arrumar para mim lá? E aí ele falou, não sei, viu? Eu falei, meu júri tenho 2 dias para fazer, se puder. Aí ele encolheu, mas faltando acho que um dia, umas 6 horas, falou, conseguido, deixa eu vir buscar aqui. Eu fui buscar a fita que ele confessava que tinha matado a pessoa lá. Aí eu juntei
e passei o vídeo lá, né? Eu não precisava falar mais nada, né? Não. O vídeo fala por mim, né? Ali. Então, a prova é bem fraca no processo penal. E outra coisa que eu ia falar, Zacarias, a influência da mídia, você sabe disso, né? Por exemplo, esse caso do Porsche também, ou nos outros casos do Nardoni e tal, a mídia induz, assim, uma condenação, né? Então, estou aqui, doutor Walter Kenji Shida, que é procurador criminal. Eu queria agradecer a tua elegância, viu, Shida, por estar fortalecendo esse conteúdo. Quem vai ficar feliz aí também, até sabendo que você é de Araçatuba, o Shahin Zahir, que ele adora aquela cidade lá, ele é o presidente do grupo, é muito ligado na educação hoje. Hoje não, há algum tempo já, mas está muito mais forte hoje. E juntou as duas coisas que a gente fala que é o mais importante. A educação e a comunicação tem que andar junto, que é o que faz você... Eu vou te fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Sim. E talvez em algum momento a gente faça, se der tempo, a gente faça alguma presencial também, uma entrevista presencial. Eu queria que o Dr. Walter Kenji Shida me dissesse para que você entrega o seu cartão de visita. Para minha esposa lá. Foi muito importante na vida, que ela está assistindo aqui. A gente está com quase 25 anos de casado, né? Ela sabe das dificuldades e tudo o que está acontecendo na vida, né? Então, se eu conseguir também ir para o tribunal... Qual é o nome dela, Shida? Rose. Tá. Rose. Então, o cartão vai para ela, tá? Me ajudou muito, nos nossos 2 filhos e tal. Então, família é uma coisa muito importante na nossa vida, porque ela quer o sustentáculo nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins, né, Zacarias? Então, isso é muito importante para mim. Bom, então eu quero mandar um abraço para você, para o pessoal que te indicou, James, toda aquela turma lá que indicou você, que você e espero que você tenha sorte. E você comenta com eles, olha, eu enxergo muito mais do que vocês possam imaginar, porque esse olhinho meu aqui, ele fica focando o tempo todo, eu enxergo mais que os outros. Falou, Shida. Obrigado aí, Pedro. Sinta-se abraçado aí, em algum momento estaremos juntos, tá bom? Boa sorte para você, um abraço para a família toda aí. Muito obrigado pelo conteúdo, tá? Um abraço. Tchau, tchau, querido. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.